Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WR Kits Channel e este é mais um vídeo de engenharia eletrônica, a nossa clássica videoaula de sexta. Hoje nós vamos apresentar um conversor DC-DC de baixo custo que é bem simples para você implementar em seus projetos. Tenho certeza que vai ser muito útil em várias aplicações. Então acompanhe com atenção, vamos ver o projeto e vamos testar no laboratório. Deixe seu like e se inscreva no canal. Este vídeo é um oferecimento da Toroid do Brasil. Quer transformadores toroidais, indutores sob medida para o seu projeto? É em toroid.com.br. Entre no site, faça sua cotação. E também a Tiger Comp, a loja fera em componentes eletrônicos, tigercomp.com.br. Vá lá, compre seus componentes e utilize o cupom WRKITS para obter desconto. Estão prontos para mais uma clássica legendária de sexta? Let's get started! O circuito da nossa clássica de sexta de hoje é esse que você vê aqui. É um conversor DC-DC do tipo Buck, portanto rebaixador ou step down, se você preferir, só que uma topologia um pouco diferente, uma topologia que facilita bastante o uso de MOSFETs do tipo N. Então se você precisa de uma aplicação que tem ali uma tensão específica e quer uma tensão mais baixa, é um sistema muito bacana para você implementar. Eu vou mostrar como você faz o projeto desse conversor logo mais. A aplicação que eu trouxe de exemplo é uma aplicação que seria a alimentação de um cooler de 5 volts até uns 150 mA. Então vamos supor que você tem aí um sistema bateria, por exemplo, um robô móvel ou qualquer circuito que esteja sendo alimentado por bateria e você quer uma eficiência máxima possível nele. Sistemas a bateria são necessários, é necessário que tenhamos eficiência muito boa para que a bateria dure o máximo de tempo possível. Então aqui nesta aplicação em particular, nós poderíamos utilizar um regulador linear 7805, por exemplo, só que nós temos menos eficiência. E eu vou mostrar para você na prática também essa diferença, utilizando um 7805 e utilizando este circuito aqui. Nós vamos gerar um sinal PWM de 150 kHz de frequência. Eu arbitrei este valor para o nosso projeto. Você pode escolher aí uma faixa específica de frequência acima de 20 kHz. Aí você pode ver que não temos um circuito realimentado, nós não temos uma realimentação porque a nossa carga já é conhecida. Então, quando eu já conheço a minha carga, eu posso ter um circuito assim mesmo em malha aberta. Este circuito, ele utiliza o MOSFET, aqui você pode ver que está referenciado a GND, e eu tenho basicamente uma inversão do indutor em relação ao diodo de comutação aqui, que vai prover aí os 5 volts para a carga que está ligada direto à VIN, à tensão de entrada. O que muda nesta topologia é que não tem uma referência GND da minha carga. Então, o projeto do sistema de controle vai ter que ter a medida de diferença de tensão para que eu consiga fazer um controle em malha fechada. Só que a grande vantagem desta topologia se dá em eu não precisar de um driver high side para o MOSFET. Perceberam isso? Agora o source do MOSFET fica ligado a GND, que é a minha referência. Então, um simples driver low side já é o suficiente para acionar o MOSFET da maneira correta. E esse PWM pode vir de um circuito simples, até mesmo com um 555, como já demonstramos aqui no canal, ou então vir do seu microcontrolador de aplicação. Vamos supor que você está aí com um robô móvel, um robô autônomo ou um sistema de automação que utilize bateria e você precisa de conversores DC-DC nesse sistema. Você pode gerar este PWM a partir do próprio microcontrolador, com alguma saída digital que esteja sobrando nele. Então eu achei essa aplicação muito legal e você pode, a partir do projeto, que eu já vou mostrar para você, fazer para outras tensões de saída, outras tensões de entrada, outras frequências e também, é claro, outras potências, de acordo com o consumo, de acordo com a corrente que a sua carga demanda. É muito legal que eu posso utilizar para alimentação de coolers
em um sistema, eu posso utilizar para o acionamento de LEDs, LEDs de potência e outras cargas onde eu não preciso necessariamente referenciar a GND. É uma dica bem legal para você aplicar aí nos seus projetos de eletrônica e ter bastante eficiência na conversão. Vamos para o projeto. Este PDF também vai ficar aí para download, junto com o esquemático, aqui na descrição. Clique em mostrar mais e faça o seu download. Temos os 12 volts como tensão de entrada. Este é o valor que vamos considerar. Dependendo da sua aplicação, você coloca aí o VIN que você está utilizando. E a tensão de saída que queremos é 5 volts. Então o cooler que nós queremos alimentar, ele precisa de 5 volts para funcionar. Nós não vamos projetar para uma corrente de saída que seja exatamente 150 mA. Nós vamos projetar a mais, tá certo? Que queremos que esse conversor trabalhe tranquilo. Então vamos colocar aí 500 mA de corrente de saída máxima para esse conversor e a frequência também determinada 150 kHz. E aí a taxa de trabalho do meu Duty Cycle é a razão entre a tensão de saída pela entrada, 41% aproximadamente. O valor médio da corrente no indutor é a minha corrente de saída, 500 mA, nesse caso foi o que arbitramos. A variação de pico a pico na corrente não deve ultrapassar 40% desse valor médio. Isso é uma regra de projeto. Então nós fazemos 40% vezes o 0,5, deu 0,2, esse ΔIL, que é a minha variação. Agora eu posso calcular o valor da indutância do indutor, que é a diferença entre a entrada e a saída, dividido pela variação, que calculamos, vezes a frequência, isso tudo vezes o Duty Cycle. Resulta em 97 microhenry. Vou utilizar um valor prático de 100 micro. E este é o valor mínimo de indutância. Eu posso utilizar valores maiores, aí 150, 200, mas é importante manter aí esse valor mínimo. Então eu vou utilizar um valor comercial já de 100 micro, 1 ampere, aqueles indutores compactos que conseguimos facilmente no mercado. E aí o valor nominal de corrente, aplico esta equação, raiz quadrada de IL ao quadrado mais o ΔIL sobre 2 sobre raiz de 3, tudo isso ao quadrado, tá certo? Resulta em 503 mA e a capacitância mínima, com um ripple de 5%, uma ondulação de saída de 5% que arbitramos também para o projeto, resulta em 1 menos D sobre 8 vezes L, vezes o ripple, vezes essa frequência ao quadrado, 648 nanofarad, valor mínimo para o capacitor. Eu vou utilizar 1 micro, que você já viu no esquemático. Então aqui eu tenho a referência, que é o livro Eletrônica de Potência do Daniel Hart, livro que eu já recomendei outras vezes. Você pode adquirir neste link fornecido no PDF. Então, como você vê aqui, nós utilizamos o 1N5819 como diodo Schottky para o chaveamento e o IRF 640, um MOSFET padrão aí que suporta com folga essa corrente e essa frequência prevista aqui. Vamos para a bancada ver o circuito funcionando. Então nós temos dois capacitores também para a nossa fonte principal aqui. Coloquei 220 microfarad, pode ser um 100 micro também se você quiser. 100 nano para altas frequências, capacitor que calculamos 1 micro, indutor de 100 micro também. E temos o circuito em funcionamento. Aqui o R1 vai ser para acionar o gate do MOSFET. E o R2 18K mantém ele desligado na ausência de sinal PWM para garantir que não tenhamos o chaveamento, o disparo do MOSFET em momentos indesejados. E eu também, na prática, eu vou mostrar para você a diferença de consumo se eu utilizar apenas um 7805. 7805 que é um regulador linear de 5 volts. E aí você pode também ter em mente o seguinte: com 12 volts, a eficiência com um regulador linear é 1. Se eu aumentar a diferença para a tensão de saída, por exemplo, supondo que fossem 18 volts a minha aplicação, eu teria uma diferença maior entre os 5 volts de saída, diminui mais a eficiência quando eu utilizo um regulador linear. No conversor DC-DC,
a eficiência tende a se manter mesmo com o aumento da tensão de entrada. Isso você faz de acordo com o projeto. Você viu que é bem simples, algumas poucas equações aí. Vamos para a bancada agora ver funcionando e comparar estas duas topologias. Venha comigo! Esse aqui é o circuito prático. Como você pode ver, é um circuito bem compacto. Tem o MOSFET aqui, tem o Schottky, um N5819, o nosso indutor. Você pode utilizar versões SMD também para o circuito, o que o tornará ainda mais compacto, o capacitor de 1 micro e os capacitores de entrada. Vamos aplicar 12 volts aqui. Aqui vamos aplicar os 150 kHz do nosso gerador, que poderá vir do seu microcontrolador, poderá vir de um circuito simples com um 555, por exemplo. E outra vantagem que eu não mencionei é que com esta carga que estamos utilizando, o MOSFET não precisa nem de dissipador de calor. Ele vai trabalhar gelado nestas condições aqui, o que também simplifica a sua aplicação. Na aplicação linear, que nós vamos comparar aqui também, está aqui já o 7805, temos os capacitores de entrada, capacitor de 100 nano na saída. Então, o circuito típico com o 7805, que todo mundo já conhece. Aqui serão aplicados os 12 volts e aqui está já a minha carga. Eu até vou testar primeiro este circuito antes do circuito da aula. E este é o cooler que vamos testar. Então, o cooler de 5 volts, 150 mA, ou 0,15 amperes, como você está vendo aqui indicado. Um cooler pequeno, você pode projetar este conversor para quaisquer coolers ou quaisquer cargas que você queira alimentar. Só seguir o passo a passo de projeto que eu mostrei ali. Então vamos fazer a alimentação, vamos medir a tensão de saída e vamos ver a temperatura aqui, pois o 7805 já nesta aplicação de 150 mA idealmente requer um dissipador de calor, pois ele vai aquecer e pelo menos um dissipador pequeno é interessante para este cooler aqui. Vamos ver na prática. Vamos conectar aqui o GND da minha fonte e aqui eu vou aplicar terminal preto de 1 amperímetro para medirmos a corrente de entrada. Terminal vermelho do amperímetro está aqui já com o positivo da minha fonte. Está aí a fonte 12 volts. Vamos liberar a saída. Já estamos ouvindo o cooler girar, ele estava encostando ali na protoboard. E aí está o consumo, ó, mas eu vou medir com o amperímetro para termos uma noção melhor, pois esse amperímetro da fonte requer calibração. Então vemos aqui o consumo de 97 mA, subiu um pouquinho até 98. Já está morno aqui o 7805. Se eu usar o próprio cooler aqui para resfriar ele, diminui o consumo, olha que legal. Isso mostra que eu precisaria de um dissipador de calor para utilizar o 7805. E de qualquer forma o consumo não vai baixar muito mais do que isso, ó, em torno de 90 mA, mais ou menos. Com o dissipador deve baixar um pouquinho mais. Vamos medir a tensão sobre a carga. Estamos alimentando este cooler e sobre ele nós temos, vamos pegar aqui, 4,95 volts. Então o cooler está sendo alimentado com 4,95, 4,96 volts. Então este é o circuito linear, conversor linear que estamos mostrando aqui para você. Vou tentar medir a temperatura com este termômetro aqui. 30 graus Celsius. Vamos pegar colocando em cima aqui eu consigo medir 38, mas está mais quente do que isso aqui. Deve estar uns 40 e poucos, já chegando a 50 graus Celsius a temperatura.
Ó, aqui estou registrando 37 graus Celsius, a temperatura no 78,05. Tá certo? Então nós temos já uma noção de como opera o circuito linear. Eu precisaria de um dissipador pequeno, pelo menos, para que ele não aqueça muito e com o tempo não venha a se danificar. E eu tenho esse consumo aí de em torno de 80 e poucos, 90 mA. Uma outra grande vantagem do conversor DC-DC se dá no fato de podermos ajustar o ciclo de trabalho, obtendo assim os exatos 5 volts que o cooler precisa, e além disso eu posso até programar uma partida suave para o cooler ou controlar o on-off do mesmo, a partir do meu microcontrolador, poupando a energia do sistema, ou reduzindo a velocidade a partir de uma leitura de temperatura no sistema. Quanto mais quente, mais rápido o cooler gira. Se eu não precisar que ele gire tão rápido, eu posso ajustar no ciclo de trabalho, então também é mais uma vantagem da topologia apresentada. Então vamos substituir agora pelo nosso conversor DC-DC. Configurei aqui para 150 kHz, 0 a 5 volts, simulando um microcontrolador com esta amplitude. E aqui o Duty Cycle nós vamos variar até obter os 5 volts. Vamos iniciar em uns 40% aqui, que deve ser próximo do valor que o cooler precisa. Então veja que já estamos com 12 volts. Eu vou medir aqui para você ver. Já tem 12 volts no circuito e o consumo é zero, aí está zerado no amperímetro, pois eu não liguei ainda o gerador, não temos PWM. Então vou conectar a minha carga na saída do conversor, que é o cooler. Vamos conectar aqui sobre a saída, conforme o nosso esquemático. E agora eu libero o meu circuito. Olha só, temos o cooler girando aqui e o consumo está em 35 mA, variando um pouco. Ainda tem que ajustar o Duty Cycle. Você vê ali atrás o PWM gerado, 150 kHz. Vamos ver a tensão sobre a carga com o nosso voltímetro aqui. Temos 4 volts, vamos aumentar um pouco esse Duty Cycle até obter aí os 5 volts corretos. 4.6, com 48% nós temos aí os 5 volts. Ó, estamos fornecendo 5 volts para o cooler e o consumo está, podemos dizer que na metade aí, a corrente de entrada é a metade da que tínhamos ali com o 7805. O cooler está girando, então, com 5 volts fornecidos. Resfriando aqui o sistema. Fica mais ou menos uns 45 mA. E o MOSFET nem sinal de aquecimento, ó. Bem diferente do 7805, que logo em seguida já estava morno até. E o diodo também não, ó. O diodo está bem tranquilo aqui, na temperatura ambiente ou menos até. Vou tentar medir aqui para você ver. De fato, ó, 25 graus Celsius. O MOSFET aqui está até em 24 graus Celsius. Então uma topologia bem bacana para você aplicar quando você precisa de eficiência, quando você está com um circuito alimentado por baterias, ou mesmo um circuito que utilize fonte, mas você queira aí reduzir o seu consumo geral. Se você precisar de várias conversões, alimentar várias cargas, como coolers, LEDs e outros, você pode recorrer a esta aplicação aqui, este conversor Buck, onde nós temos um MOSFET canal N referenciado a GND e com a referência da carga deslocada. Como você viu, funciona muito bem.
Esta foi a clássica, espero que tenha gostado desta aplicação. Deixe seu like, seu comentário, sugestões para clássicas futuras. Continue acompanhando o canal e aproveito e digo que estamos com o curso Fontes Chaveadas Iniciantes 2 na pré-venda em promoção. Confira o link aqui embaixo, 50% de desconto já aplicado. E o curso Iniciantes 1 está com o cupom Fontes 2 para você aproveitar também este lançamento. Então invista no seu conhecimento. Conversores DC/DC tem tudo a ver com fontes chaveadas. Então aproveite e invista aí já nos cursos WR Kits. Tem sexta, tem clássica sempre no seu WR Kits Channel. Isso encerra mais uma clássica de engenharia eletrônica aqui no canal. Muito obrigado por assistir como sempre. Maratone os nossos vídeos, temos amplo conteúdo para você aqui. Pois isso é engenharia, o uso intencional da ciência. Por hoje é isso, eu vou ficando por aqui. Ótimo final de semana, bons projetos, aquele abraço e até a próxima.